Oi, eu sou Márcia, médium vidente, profetisa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a flexibilidade, né, que está aqui no Torá, na palavra de Deus. Então vamos ver a flexibilidade, a passagem que diz que o homem deve ser flexível, ouvindo o seu próximo. E que aquele que consegue ouvir o seu próximo, ele está mais ligado à humanidade, a Deus, do que impor a si certas situações que não conseguiria. Então, nessa passagem, nós podemos ver em Deuteronômios que o Torá diz que isso é verdade, ou seja, olhar a pessoa como a sua volta teremos flexibilidade. Então, flexibilidade em agir com as pessoas, flexibilidade em falar com as pessoas, flexibilidade em anunciar as coisas novas, as boas novas, o amor ao próximo, o amor a outra pessoa, olhar a outra pessoa e principalmente ouvir a outra pessoa, ver o que a outra pessoa tem para dizer, entendeu? Isso é importante no Torá. E o Torá sempre diz que o caminho mais fácil das rosas nunca é o caminho que devemos seguir. Se você tem o caminho das rosas e o caminho do espinho, vai pelo caminho do espinho, que o caminho do espinho é o melhor caminho para você seguir. Que com certeza a sua libertação, a sua salvação estará neste caminho e nesta posição. Então não tenha medo. Muitas vezes nós estamos vendo aí a calamidade com o nome de Yeshua. Colocando Yeshua. Yeshua foi um cara maravilhoso, foi um homem espetacular, foi um visionário, mas ele não é Deus. Nós não podemos colocar ele no centro, na centralização de Deus. Com isso, tornou-se uma máquina pró-moedora de pessoas e ativas. E independente de qualquer coisa, essa máquina coloca pessoas em estado de vulnerabilidade porque expõe um eixo que não existiu ou que não existe. Em nenhum momento vai se acusar e vai ter um acusador e vai ter uma carnificina em volta disso tudo aí. Então, se isso virou essa carnificina, se isso virou esse pandemônio em busca de uma resposta plausível à humanidade, por Kessif, nós não podemos nos meter nessa história, porque isso não pertence a nenhum tipo de movimento espiritualistas ou a nível do judaísmo. Então isso virou uma enquete que as pessoas estão automaticamente colocando para si. Se colocou o Yeshua, como é chamado, acima de Deus. E isso está trazendo um grande problema à nação e ao mundo, porque as pessoas perderam a verdadeira referência do que é o amor de Deus e do que é a flexibilidade. Flexibilidade, ou seja, pare para ouvir o seu próximo, pare para ouvir, ouça mais do que fale. Assim diz o Torá, ouvir o seu semelhante, estar acordado com o seu semelhante, entender o seu semelhante, mesmo que você não seja politicamente correto, você deve agir dessa maneira, porque não importa a situação, a gente tem que ver os dois lados sempre, as verdadeiras situações, às vezes, nos vêm para evoluir. Os caminhos de espinho são caminhos maravilhosos e que nós devemos ir. A sombra é importante sobre todos os aspectos vitais da vida, porque é a sombra do divino, do grande Adonai, aonde está acrescentado grande guimatria na sua palavra, a nível cabalístico. Então, isso que nós temos dentro de nós é o fluxo de Deus, do amor universal. Esse amor universal não deve ser barganhado em momento nenhum. E aonde você vê que isso está sendo barganhado, caia fora, porque isso não é amor de Deus. Tá bom, gente? Fica com Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto e, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, tá bom? Obrigado.